Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É preciso que façamos o bem sempre, sem nenhum tipo de restrição. Esse é o recado que Jesus nos dá através do Santo Evangelho de hoje, o qual nós vamos refletir meditando o livro de São Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus sabedoria diante dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo para que tenhamos sabedoria e discernimento diante da Tua palavra. Que o Senhor possa encher o nosso coração de fé, de esperança e de muita coragem para colocar em prática a Tua palavra, a palavra que o Senhor coloca em nosso coração no dia de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho São Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, no Santo Evangelho de hoje, nós estamos vendo os fariseus, os mestres da lei, perseguindo Jesus. Eles estavam bastante incomodados com toda a trajetória que Jesus estava fazendo, com as multidões que estavam seguindo Jesus, Jesus que estava realizando muitas curas, muitas libertações, que estava pregando o amor de Deus de uma forma que nunca antes havia pregada, e tudo isso, é claro, incomodava os fariseus. E eles queriam, de alguma maneira, armar uma armadilha, alguma coisa que pudesse fazer com que Jesus se contradizesse na palavra e assim darem motivo para que eles pudessem acusá-lo, prendê-lo, crucificá-lo, como era o seu destino daqui a pouco. Muito bem, os mestres da lei vão abordar Jesus justamente num tema bastante delicado para o povo judeu, ou seja, eles consideravam o dia de sábado como um dia santo e esse dia não era se permitido fazer absolutamente nada. Porém, Jesus, ele era aquele que iria romper com todos esses paradigmas, com todos esses modelos antigos, para que ele pudesse realmente revelar ao povo aquilo que de fato agrada a Deus. E que todas as coisas precisam ter como prioridade a vida humana. Vejam só, um homem com a mão seca está na sinagoga, Jesus chama para que ele vá ao centro, os fariseus e os mestres da lei ficam observando para ver se Jesus teria a audácia de fazer uma cura no dia de sábado, de fazer alguma coisa ali que não era permitido. Mas Jesus, além de promover a cura, de romper com todo esse modelo, com a autoridade que ele tinha, Jesus também vai deixar um ensinamento. Jesus vai questioná-los: o que é permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca?
Veja, Jesus está se colocando ali como o Senhor do sábado, como o Senhor da vida. Jesus está deixando muito claro aos mestres da lei, aos fariseus e a todo aquele povo que a vida humana tem prioridade sobre todas as coisas, que é necessário fazer o bem ao nosso irmão independentemente das circunstâncias em que estivermos, que é necessário fazer o bem independentemente de qualquer tipo de preceito, de qualquer tipo de lei, porque a lei maior a qual nós estamos submetidos é a lei do amor, é a lei do amor de Deus. E é isso que Jesus está tentando romper com aquela cultura daquele povo que era um povo legalista ao extremo, fundamentalista, e que estava deixando o amor de Deus de lado, sucumbir diante de toda a escravidão que aquelas leis estavam implementando naquele povo. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, esse ensinamento de Jesus no Santo Evangelho de hoje, ele serve para a nossa vida também, para que nós consigamos priorizar o serviço ao nosso irmão, ajudar as pessoas, fazer sempre o bem, independentemente do contexto em que estivermos inseridos, independentemente de qualquer tipo de protocolo, de preceito humano. A lei maior que nós estamos submetidos é a lei do amor de Deus. Portanto, é preciso fazer o bem e é preciso fazer o bem sempre, sem qualquer tipo de restrições. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo a força necessária para não ficarmos presos a protocolos, para não ficarmos escravizados em preceitos humanos, mas para termos a devida sabedoria, o devido discernimento, a prudência, a temperança, todas as virtudes que são necessárias para que nós possamos bem compreender aquilo que Deus espera de nós no dia de hoje. E o que Ele espera de nós sempre é que nós difundamos o seu amor pelo mundo, que nós possamos ir ao encontro do nosso amor e tornar a vida dele um pouco melhor. Esse é o sentido da lei maior, que é a lei do amor de Deus. Todas as outras leis estão submetidas a esta, estão abaixo dessa, estão intimamente ligadas e contextualizadas na vivência deste amor. Se não for assim, nós não estaremos agradando a Deus. Por isso que Jesus, mesmo diante da lei que proibia se fazer qualquer tipo de coisa no sábado, porque era um dia santo, Jesus, ele mesmo assim, ele cura a mão direita, a mão seca daquela pessoa, porque ele vai mostrar a todos que a vida daquela pessoa, fazer o bem a ela, é muito mais importante do que qualquer tipo de preceito. E que ele está acima de todas as leis, o próprio amor de Deus está acima de todas as leis, de todos os preceitos. Portanto, não nos escravizemos em protocolos, em preceitos, mas coloquemos o nosso olhar fixo na humanidade de Cristo. Coloquemos o nosso olhar fixo no seu amor. É este amor que precisa nos direcionar, para que nós não tenhamos dúvida, para que nós não tenhamos nenhum tipo de receio na hora de fazer o bem. É preciso fazer o bem sempre, independentemente de qualquer situação, independentemente de todo e qualquer tipo de restrição, porque a lei maior que nos rege é a lei do amor de Deus. Amém? Muito obrigado por essa partilha, pela companhia neste momento de reflexão. Espero que de alguma maneira essa palavra tenha contribuído para você. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.